Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, cá investe com vocês para trazer a análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim. Então, dia 18/2 de 2020, às 20h17 agora da noite aqui. Não poder deixar de ser começar aqui agradecendo que somos 515 inscritos agora no canal aí. E não poderia deixar de ser. Hoje eu passei o dia meio conturbado aí, não consegui fazer vídeo de manhã, mas agora no final da noite aí estou fazendo aí. Espero que vocês gostem aí da análise. Vai ser uma análise mais rápida aí, mas a gente vai falar sobre Bitcoin e sobre o Ethereum também aí. A gente está tendo movimentos bem interessantes aí nos gráficos, né? Então vamos acompanhar aí. Passar aqui bem rapidinho aqui sobre uma notícia aqui do Cointelegraph para a gente não perder aquela cultura, né, de fazer, né, a nossa análise. A gente vem ver aqui que janeiro foi o melhor janeiro da história do Bitcoin, né, para também os crypto hedge funds, né? Os crypto hedge funds são os hedge funds, né, que são fundos de investimento que visam proteger o capital ao longo do tempo, né? Então, basicamente, eles viram que a gente teve o melhor janeiro da história do Bitcoin, né? Se a gente olhar aqui nesse gráfico aqui, dá para a gente ver que em janeiro aqui e os anos aqui, desde 2013 a gente tem janeiro com o maior ganho percentual da história, né? Então, bem interessante a gente acompanhar e ver esse patamar, né, galera? Então, achei interessante essa notícia aqui do Cointelegraph, né? Então, já trouxe aqui no canal direto para vocês, notícia de 1 hora atrás. E aí, basicamente, a gente vem aqui direto para o CoinMarketCap fazer aquele refresh live especial aqui com vocês, que eu sei que se dá um bom valor, né, galera? Hoje tenta fazer um videozinho mais curto aí, já tá no fim da noite, até para poder subir rápido o vídeo aí no YouTube. Então, basicamente, aqui a gente está aqui, fizemos o nosso refresh aqui, e o cap total de todas as criptomoedas está com cerca de 296 bilhões de dólares, né? Já estamos próximos novamente aí dos 300 bilhões de dólares. E movimento muito interessante aconteceu hoje no gráfico, né? A gente vai já analisar. Então, o volume que nas últimas 24 horas segue no patamar elevadíssimo, né? A gente segue vendo o volume acima dos 150, 174 bilhões agora no momento aqui, né? Então, bem interessante a gente acompanhar esse volume também, que segue bastante forte, marcando topos atrás de topos, né? Então, o domínio do Bitcoin segue com 62,4%, acima dos 60% ainda, bastante forte. O cap total aqui, a gente vem agora para o cap total do Bitcoin, né, com cerca de 184 bilhões, né, a gente está aqui abaixo ainda dos 190 bilhões, mas muito interessante, esse patamar está sendo sustentado, né, e o preço do ativo agora no momento com 10.144 dólares, né, então muito forte. O volume nas últimas 24 horas somente negociado nas corretoras, né, dentro do Bitcoin, cerca de 46, quase 47 bilhões de dólares, né, muito forte, um volume de um câmbio aqui de 5% aqui, 5,07% nas últimas 24 horas aqui positivos, né? O Ethereum com cerca de 30 bilhões, voltamos acima dos 30 bilhões aqui de cap, então marca interessante aí, um topo a ser rompido que a gente sabe que tem ali no gráfico para a gente bater, né? O preço do Ethereum agora sendo negociado com 281 dólares e o volume nas últimas 24 horas com cerca de 226 bilhões, né? Negociado nas corretoras somente no Ethereum. Então, uma alta de 7,04% nas últimas 24 horas. A gente vem direto aqui para a análise do gráfico do Bitcoin, onde eu não separei para vocês aqui, eu dei uma vacilada, mas eu separo aqui rapidinho, exatamente para a gente começar do jeito que a gente sempre começa, né, galera? Que é aqui com essa visão aqui deste gráfico, que mostra simplesmente toda a movimentação do preço do Bitcoin nos últimos 11 anos, né, praticamente aí. Então a gente tem aqui desde julho de 2010 aqui um movimento que a gente sabe que tem correções bem fortes, né, mas para quem tem visão de longo prazo, sabe que a gente pode estar num patamar de início de bull market, né, que significa que a gente pode estar visando preços muito maiores do que o que a gente costuma ver, né, hoje em dia. Então, basicamente, é quem tem a visão de esperar e ter mais paciência, acaba sendo beneficiado, né? Então, a gente vem aqui para o dia de hoje, a gente simplesmente chega aqui, peguei foi um fôlegozinho aqui, a gente simplesmente chega aqui e vê que o movimento de correção do Bitcoin aqui, provavelmente, né, se o candle fechar dessa maneira que está, né, a gente vai estar fazendo uma reversão nessa queda, né, e aí esse patamar aqui
que o candle ficou, né, que o preço do Bitcoin ficou negociando aqui abaixo desse nosso canal de alta, vai ter sido um bear trap, né? Quando a gente chama um bear trap é porque eles simplesmente fingem que a gente simplesmente finge aqui que o preço vai cair e aí acaba que o preço retorna para cima, né, pessoal? Então meu telefone tocou aqui, perdeu aqui um pouquinho o foco. Então, basicamente aqui, pessoal, a gente volta, nesse bear trap a gente cai e depois volta a negociar acima, né? Se esse candle de hoje fechar dentro desse nosso canal de alta, que eu posso até subir agora um pouco mais essa nossa linha, conectando os fundos, a gente vê que a gente vai estar retornando para dentro do nosso canal de alta, né? E a gente vai continuar o nosso patamar aqui de tendência, né? Então, basicamente, eu venho falando para vocês que a gente tinha suporte muito importante aqui nessa região do fractal de 21 períodos, que hoje está nos 9.775 dólares, e simplesmente agora no momento a gente tem um movimento bem só um minuto aí, pessoal. Um movimento bem interessante aqui que a gente está vendo, né, que o gráfico do Bitcoin está querendo descontar aqui essa queda e já está querendo achar suporte direto no fractal 21 períodos, né? Então 9.775 foi o suporte que a gente encontrou aqui no fractal de 21 períodos. Caso a gente não no caso a gente chegou a fechar aqui abaixo do fractal de 21 períodos, mas no outro candle a gente já está engolfando aqui esse movimento, é considerado um engolfo, né? Quando ele fecha acima do candle anterior, da abertura do candle anterior, né? Ou seja, a gente está engolfando esse movimento e mostrando que a tendência aqui é de alta ainda e que a gente tem bastante força aí para estar negociando o ativo, né? A gente vê que ele veio somente a testar a região aqui do topo anterior que eu vinha falando com vocês, e quem está inscrito aí no canal já sabe, né, galera? E a gente marcou essa velazinha aqui bem mesmo no topo da nossa box aqui, que já está desenhada há bastante tempo. E vocês sabem que os desenhos aí a gente sempre faz live aqui com vocês, né? Nenhum desenho aqui é alterado quando eu não estou gravando. Então, basicamente, a gente tem esses movimentos aqui no gráfico Bitcoin muito bullish. O patamar hoje também que foi considerado também foi o Golden Cross, né? A gente tem hoje o fractal de 50 períodos negociando nos 8.881 dólares, né? E a gente for ver o fractal de 200 períodos, basicamente a gente está aqui nos 8.871 dólares, ou seja, parece pouco a diferença, mas para os traders experientes e para a galera do mercado em geral, a gente considera esse movimento como Golden Cross, né? Um movimento muito importante que aconteceu hoje no Bitcoin, e eu já estava esperando aí, vocês aí já estavam esperando também que esse movimento acontecesse, né? Porque a gente já vinha comentando aqui no canal há bastante tempo. Então, basicamente, a gente tem mais uma prova de que os fractais estão se alinhando, né? E eu já falei para vocês como é que é o alinhamento dos fractais. A gente tem que ter cada fractal na sua sequência, né? Por exemplo, se eu pegar aqui o gráfico de 5 horas, por exemplo, a gente vem ver que os fractais já estão querendo se alinhar de maneira mais incisa, né? Então, basicamente, a gente tem o fractal de 21, o fractal de 50, o fractal de 72, o fractal de 100. Aí aqui esses outros dois fractais não deveriam estar aqui ainda, ou seja, a gente ainda está no processo de alinhamento de fractais. Mas o que foi que aconteceu aqui nessa região no gráfico de 5 horas, a gente conseguiu achar bastante suporte nos nossos linhas de frente, né, que são considerados esses aí que eu acabei de comentar com vocês. E agora a gente está negociando mais uma vez aqui no gráfico de 5 horas, acima do fractal, acima de todos os fractais, e quando o preço está acima de todos os fractais, é proibido vender, né, galera? Então, com isso a gente vem aqui direto para o Ethereum. Já vou separar aqui também o gráfico diário aqui para vocês, está todo mundo ligado aí. Basicamente a gente vem aqui para ver esse movimento aqui do Ethereum, né, que a gente tem toda a movimentação do preço do Ethereum gráfico diário desde 2016 aqui, mais ou menos. Então, bem interessante a gente acompanhar esse patamar que o Ethereum está hoje, né, que pode ser a formação de um fundo
maior do que o fundo anterior. O que é isso, cara? O que é que tu diz que é um fundo maior do que o fundo anterior? É exatamente esses patamares aqui, ó. Aqui nessa região, quando foi em dezembro de 2018, a gente achou esse fundo aqui, que está mais ou menos aqui nos 85 dólares. E aí a gente negociou esse período todo, que foi cerca, se a gente pegar, se a gente pegar daqui até onde a gente está, até aqui onde é mais ou menos aqui, que eu quero mostrar para vocês, é exatamente 378 dias. Então foram 378 dias, né, para o Ethereum encontrar outro fundo, né? E esse fundo, por sua vez, foi mais alto do que o fundo anterior. No caso, esse fundo aqui, ele ficou aqui por volta da casa dos 125, 124, 123 dólares, nessa região aqui. E a gente fez um fundo mais alto do que o fundo anterior. Isso é tudo que o preço precisa para ter uma tendência bullish, né? A única coisa que a gente vai precisar caracterizar agora é um novo topo aqui nessa região, né? A gente tem que fazer um novo topo aqui nesse patamar, que está nos 300, deixa eu só confirmar aqui direitinho para vocês, 362 dólares e 90 cents. Então, se a gente fizer um patamar, um fechamento de candle, né, acima desse patamar aqui, ou seja, acima dessa linha que eu tenho aqui horizontal, né, que marcou esse topo, marcou esse outro topo, esse fundo, entendeu? A gente perdeu aqui, teve um movimento de correção bem forte que eu já mostrei aqui no canal para vocês. Então, o Ethereum hoje está querendo romper o fractal de 1.200 períodos, que estava lhe dando aqui muita resistência para a gente, e agora o fractal de 1.200 períodos, a linha vermelha, está exatamente nos 276 dólares, né? Bem interessante a gente acompanhar e ver se 9 horas da noite ele vai realmente fechar acima desse patamar, né? Que seria interessantíssimo, tendo em vista que a gente teve um movimento de correção aqui, que o Ethereum chegou da máxima até a mínima, a cair cerca aqui de 17%, né? Então, correção bem severa, né? Muita gente se abala e acha que o mundo acabou, né? Então, basicamente, se você estava esperto aí para fazer novas entradas, você pode já estar com uma espécie de preço melhor do que quando estava aqui nessa região, que o preço estava bastante esticado, né? Então, com isso, galera, eu acredito que se a gente romper esse topo aqui anterior, que a gente está nos 287 dólares aí, a gente vai ter espaço sim para estar indo buscar esse topo que eu comentei com vocês nos 362 dólares. Então, com isso aí, análisezinha de hoje, 3 minutos. Muito obrigado a todos. Fim de noite aí. Eu espero que todo mundo esteja curtindo bem aí a sua semana. E é isso aí, galera. Tamo junto. O mundo é de quem investe. Nunca se esqueça disso. Qualquer dúvida, deixa no comentário. Um abraço e valeu.